Use sua faixa. Rádio City FM, ZYM 701, 102,1 MHz em todo o litoral de São Paulo. Agora na 102 Rádio City, Jornal Litoral. Oferecimento Ducati Santos. Chegou a sua vez de ter uma Ducati. 7h07. Bom dia para você, ouvinte da Rádio City FM. A partir de agora, a edição deste sábado, 14 de novembro de 2015, do Jornal Litoral. Participam comentando as notícias com você Fábio Aires, Eduardo Filete, Carlos Alberto Romano, Nicolau Obeide. E você participa junto com eles. Manda comentário, crítica, elogio, reclamação, opinião sobre as questões apresentadas aqui também. Informação importante para compartilhar com os outros ouvintes. Para isso você tem à disposição 2 telefones fixos, como todos os dias, 2104-5410, 3289-1005. Pode mandar mensagens SMS para o celular 997880966 e tem também o WhatsApp 981965306. A notícia que vai ser mais comentada hoje em todo o mundo é a série de ataques terroristas em Paris que deixou dezenas de mortos. Bom dia, Fábio Aires. Bom dia, Paulo. Bom dia ao amigo Filete, o Romano, amigo Nicolau Santista, o Flávio Santana e as pessoas que nos acompanham. Na verdade, é uma notícia extremamente triste. É um dia que o planeta Terra chora pela nação francesa. A Cidade Luz foi atacada pelas trevas, na verdade. Uma cidade que é maravilhosa, uma cidade que tem um povo muito ordeiro. Infelizmente foi atacada por terroristas. Provavelmente a suspeita, não sei se algum grupo terrorista já assumiu o atentado, Paulo, mas a especulação é os Estados Unidos acabou de matar, eu não sei se foi ontem ou antes de ontem, que eles mataram aquele sujeito, aquele terrorista que aparece degolando cabeças. Mas hoje de manhã eles já descartaram a possibilidade, eu vi na televisão, pois eles analisaram que foi muito bem organizado esse ataque e não daria tempo para ser represália. Para ser esse tipo. Eles acham que foi daquele ataque em Beirute que aconteceu na semana passada. Uma das hipóteses. Na verdade, agora, até esse momento, é só especulação, na verdade, né? Ninguém tem certeza efetiva. O grupo assumiu ainda, né? Ninguém tem certeza efetiva do que quem está por detrás. Agora, com certeza, nós podemos afirmar que são as trevas que estão por detrás disso, né? Seja qual for o grupo terrorista, né? A gente pode afirmar que realmente são pessoas desequilibradas que fazem um ataque desse com tanta gente morta, inocente, turistas que lá vão, porque é uma cidade, para quem já teve, obviamente os amigos aqui já tiveram, e aqueles que nos ouvem em Paris, eu já estive algumas vezes, é uma cidade maravilhosa, uma cidade linda, encantadora, e infelizmente a gente vê uma notícia dessa de um grupo terrorista. O Brasil já teve grupos terroristas, né? Eu tenho um amigo que perdeu uma perna, o Orlando Lovecchio, ele perdeu uma perna à época em que nós tínhamos aqui atentados terroristas. Ele estava passando na Avenida Paulista quando uma bomba explodiu e ele perdeu uma das pernas e até hoje ele tenta na justiça uma indenização por ter sofrido esse ataque, que foi justamente um ataque terrorista. Graças a Deus que nós não temos mais esses terroristas. Talvez possamos ter terroristas no poder, que é a época em que nós estamos aqui falando, a Dilma Rousseff foi uma das que, a nossa presidenta, ela é, na verdade, uma terrorista. Todos nós aqui sabemos que ela participou de ataque e assalto a bancos, né? E esta senhora hoje está no poder. Muito embora ela tenha emitido uma nota de condolências ao povo francês, mas será que ela está mesmo sensibilizada? Se alguém que pratica um ato dessa, como ela praticou, será que ela está sensível ao que aconteceu na França? Duvido, acho que não passa de uma formalidade dizer que está sensível com a questão do ataque na França. Lamento muito a Cidade Luz ser atacada pelas trevas. 2 homens armados abriram fogo contra os clientes de um bar, o Le Carillon, matando 11 pessoas. Também na danceteria Bataclan,
homens armados também atacaram os clientes. Houve bombas perto do Stade de France, onde jogavam França e Alemanha, um amistoso. E algumas testemunhas, Nicolau Obeidi, diziam que em árabe falavam Aliaha Akbar, Deus é grande. A frase Deus é grande, Aliaha Akbar, enquanto atiravam nas pessoas. Há relatos também de um ataque no baile de Lerra. Olha, Bom dia. Bom dia aos amigos aqui presentes, já nominados. O que a gente lamenta de tudo isso, que é o próprio ser humano, né, agredindo o ser humano, porque independente da religião, independente da raça, somos todos seres humanos, né? Eu acho que o ser humano é o maior predador da própria espécie, porque os animais, eles não são predadores da sua espécie. E hoje o relato que estava nos principais jornais, que eram de 153 mortos. Então é um número bem grande. Apesar que eu vou discordar um pouquinho aqui do meu amigo Fábio Aires, nós também estamos vivendo aqui um terrorismo aqui no Brasil, em função de terrorismo não por uma causa religiosa, e sim por uma causa patrimonial, né? Por roubos. E ontem nós tivemos aí na Vinhancheta, em Cubatão, um novo arrastão. Para mim, isso aí é um tipo de terrorismo que já está criando pânico para uma cidade como Santos, que é uma cidade uma estância balneária. Eu acho que as pessoas estão com medo e começam a ficar com medo de descer a serra e vir aqui. Mas é lamentável, a repercussão é no mundo inteiro. Da França vai ter, parece que dia 20, agora teria um encontro, né, entre os principais líderes dos países para discussão de meio ambiente. Eu vi hoje de manhã, parece que já está suspenso, em parte, esse evento. Então, esses acontecimentos vai repercutir pelo mundo inteiro, a segurança cada vez maior. Nós, cidadãos honestos e direitos que pagamos o pato, quando nós fomos viajar, nós ficamos praticamente nus, né, dentro de aeroportos, tendo que tirar roupa, tirar cinto, tirar sapato. Então eu acho que esse é o futuro do mundo e, infelizmente, o terrorismo está assolando o mundo inteiro. Em Nova York, ontem eu vi que em Nova York já também segurança máxima. O governo americano, o presidente americano, Barack Obama, já se pronunciou, segurança máxima também em Nova York, a polícia já está toda na rua. Então é o que vai acontecer nos principais centros, provavelmente do mundo, com medo de novos ataques terroristas que provavelmente vão acontecer. Só um detalhe, Paulo. A data era programada, exatamente a programação da data existia, porque ontem era sexta-feira 13, exatamente uma data para ficar. E o lugar que mais morreu gente era onde estava tendo show de uma banda americana chamada Anjos da Morte. Outro detalhe. Carlos Alberto Romano, o presidente da França, François Hollande, ele chegou a ser retirado do estádio por precaução, onde ele assistia ao jogo entre França e Alemanha. Bom dia, Paulo. Bom dia, Fábio. Bom Bom dia, dia, doutor Filete. Bom dia, Nicolau. Bom dia, nossos queridos amigos, ouvintes. Bom, a questão não é tão simples assim de a gente observar. Claro, o ato terrorista observado por si só, ele é extremamente repressivo, repudiante, obrigado, enfim, inaceitável. Só que a gente precisa ver, Paulo e companheiros aqui da bancada, que a questão não é tão... é muito maior, o tempo é muito mais antigo. Nós estamos esquecendo aí da questão da Palestina, do maior campo de concentração que é a faixa de Gaza. Nós estamos esquecendo dos Estados Unidos e dos aliados atuando no Afeganistão, atuando no Iraque. Né? Nós estamos esquecendo toda a questão de exploração política do petróleo, não é verdade? Então, principalmente a questão da prisão de Guantánamo em Cuba, em que os Estados Unidos, eles, apesar de ser todo detentor dos direitos humanos e da liberdade mundial, eles realizaram, e ainda nós temos lá, prisões ilegais, tortura indiscriminada, mortes, pessoas que ficaram presas e alijadas de suas famílias sem qualquer tipo de razão e nem culpa. Então é um contexto global muito maior do que esses atos que são coordenados hoje, não mais pelo Al-Qaeda, que está desestruturada, mas pelo EIS, que é o Estado Islâmico, e que já tem anunciado há alguns anos as suas ações, as suas células distribuídas, a simpatia que a juventude mundial tem adotado. Então é esse o contexto que a gente precisa analisar.
Nada justifica, né? Existe um contexto, agora, nada justifica a brutalidade, assim, de um ataque desse tipo. Eu estou só explicando e não justificando. É uma explicação, né? Claro, mundial, política, étnica, que a gente precisa também para que não fique no vazio. Eduardo Filete, bom dia. Bom dia a todos da mesa, bom dia aos ouvintes, né? Para não ficar repetitivo, né? São até agora 3 grupos, né, que podem estar envolvidos. Que é o grupo islâmico, né? O Al-Qaeda e também grupos independentes. Mas como o Romano falou, porque senão a gente vai ficar... O Fábio falou muito bem da comoção mundial, o Nicolau também, o Romano já falou mais da parte política, né? Grupos livres fazer um atentado desse, né? O que chama muita atenção é o sistema de inteligência francês, que é um dos sistemas mais perfeitos do mundo, num país pequeno. A França é um país pequeno, um país praticamente... um país muito culto, aquela região ali do estado da França, Bataclan, uma região que abriga shows, não é um miolo, né? E realmente ter participação de vários sequestradores e sem a polícia ter nenhum conhecimento através da investigação, hoje por e-mail, por escuta, né? Então realmente foi uma coisa lamentável e muito bem articulada, né? Porque 8 homem-bombas conseguiram fazer num dia que tinha um jogo da França com a Alemanha e também shows de rock, como o Fábio falou, então, enfim, conseguiram se articular bem. É uma pena, né? E 2 brasileiros, um gravemente ferido, um arquiteto com 3 tiros e uma brasileira que já está praticamente com alta, né? Então, realmente, 143 pessoas até agora é lamentável. São alvos civis. É praticamente impossível, né, Romano, você proteger mesmo com procedimentos de segurança rigorosos, alvos civis abrange tudo, né? Fica muito difícil proteger tudo ao mesmo tempo, né? Não tem condições. Até surpreendeu que o pessoal estava comentando ontem na televisão que vai mobilizar 6 mil agentes a França. 6 mil agentes, seja militares ou policiais, enfim, diluídos em um país quase que desaparece. E outra, a França foi um país que há um ano, depois dos atentados que se reiniciaram e com o surgimento do EIS, isso fica para os nossos defensores dos direitos humanos aqui do Brasil, é um dos países que incluiu na sua legislação constitucional o direito do Estado, quando a questão for de terrorismo, ele simplesmente, a autoridade policial na França, ela pode e ela deve prender sem qualquer justificativa, mesmo sem processo, sem nada. Então é uma questão, um detalhe aí legal decorrente do terrorismo. Agora, Paulo, o Filete ele trouxe aqui um raciocínio que ele tem razão, na medida em que você não tem como proteger simultaneamente todos os lugares. Só que não há uma investigação, ou a maioria, vamos dizer, não há uma, mas na maioria das vezes, as investigações são rastreamentos por comunicação, seja ele por telefone. É muito comum você ter grampo telefônico e aí quando você vai desbaratar as quadrilhas, vocês vejam que as transcrições que são feitas de telefone, obviamente que os grupos terroristas, eles codificam, eles não falam vamos atacar o Bataclan, óbvio que não, mas eles fazem uma codificação para manter a comunicação, porque ninguém consegue fazer um atentado desse em vários lugares simultaneamente se não houver uma inteligência por detrás disso. Então teve que ter troca de e-mail, teve que ter troca de telefone. O próprio Obama, quando viaja, ele, para que ninguém consiga capturar aquilo que ele fala, ou aquilo que ele está tratando, ele é trazido com ele dos Estados Unidos uma cápsula que tem ela é hermeticamente fechada para que nenhuma outra pessoa consiga captar o sinal que ele vai falar e vai tentar se comunicar. Ou seja, eles montam dentro do quarto do hotel uma cápsula onde o Obama entra dentro daquela cápsula e aquela cápsula faz com que ninguém consiga captar. Se alguém estivesse próximo no quarto do lado, com uma escuta, com um equipamento que pudesse monitorar o telefone dele, as pessoas não conseguem. Então, para qualquer lugar do mundo, o Obama tem este cuidado, a segurança dos Estados Unidos tem essa segurança de levar essa cápsula e é montada dentro do hotel para que ele possa manter o contato. Então, na verdade, falhou sim
o serviço de inteligência, como trazido aqui pelo Filete, no momento em que eles não foram capazes de, muito embora há um protocolo de conversação, é criptografado, deve ser. Eles têm um protocolo de falar, não vamos falar, vamos atacar o Bataclan, mas usam outra linguagem. Mas falhou o serviço de inteligência. Não conseguiu rastrear o serviço de inteligência francesa, a CIRT. Ou eles estão se aprimorando, né, Paulinho? Ou eles estão se aprimorando para chegar num nível que a polícia não está pegando também, né? Os ataques de 11 de setembro em 2001 também não foram previstos pelo Serviço de Inteligência dos Estados Unidos. 7 horas e 22 minutos, as notícias são pesadas, mas hoje você, ouvinte da Rádio City FM, o ouvinte mais mimado do litoral, participa do sorteio de um smartphone oferecido pelo Slex.com. Então você liga nos 2 telefones fixos, 3289-1005, 2104-5410, conversa com a Luciana Cabral e se inscreve também para participar do sorteio do smartphone, como todos os sábados aqui no Jornal Litoral. Você participa e também concorre do sorteio. O Nicolau Obeide já citou na participação dele, mas ontem houve novo arrastão na Via Anchieta, na altura de Cubatão. Mais um arrastão foi registrado em Cubatão. Armada com revólveres, uma quadrilha composta por cerca de 8 bandidos. Eles saíram de uma região da mata, na altura do quilômetro 62, na manhã de ontem, e renderam um grupo de motoristas que descia a serra. A ação ocorreu há pouco menos de um mês, de 2 assaltos contra passageiros de ônibus fretados na própria rodovia, aqueles 2 assaltos que o secretário de Segurança do Estado de São Paulo, Alexandre de Moraes, definiu como episódios isolados. Segundo o motorista de um caminhão, motorista de 44 anos, o ataque do bando aconteceu por volta das 6h30 da manhã. Com o trânsito lento, os assaltantes se posicionaram no meio da pista, ostentando as armas. Difícil, né, Paulo? É difícil, é um comentário fica até difícil comentar. Lamentável o que vem acontecendo aqui na nossa região. Aquela turma, óbvio, né? Não estou acusando, mas é óbvio que são moradores ali da cota 100, cota 200. Eu acho que uma polícia, o Romano pode falar melhor do que eu. São pessoas que se escondem ali, não é? Não ali, necessariamente moradores. Não, mas é bem provável, né, Paulo? Porque eles estão derrubando muitas casas. Eu tive uma trabalhadora em casa, uma empregada em casa, e ela morava na cota 200. E ela falou que com essa derrubada de casas, né, que eles estão transferindo as pessoas dali para aqueles prédios, né, ali próximo da Imigrantes, e as casas estão, para que eles não voltem, as casas estão sendo derrubadas. E essas casas estão servindo de esconderijo para vários traficantes e para vários bandidos. Ela mesma falou. E eles mesmo ali da região, eles não sofriam assaltos. Quem mora por ali também não sofriam assaltos ali no local. E ela mesma foi vítima de um assalto, que roubaram 2 celulares que ela estava, um do marido e o outro dela, que inclusive ela tinha trazido para consertar, e sofreu um assalto ali. Ela falou: nunca fui roubado ali, moro há anos ali, nunca fui roubado. Então, são pessoas que não são dali, né? Não são moradores dali, mas que estão se escondendo. E com certeza, eu acredito que a polícia não encontraria essas pessoas. É que tem todo um contexto aí de dificuldade em relação a polícia, em relação a essas pessoas. Eu sou assim, o Romano falou em relação ao que está acontecendo na França, a postura da polícia hoje é a tolerância zero, né? Direitos humanos. E eu acho que nós já ultrapassamos até esse momento desse tipo de tolerância. Eu acho que todo cidadão de bem, ele não se importaria de mostrar seus documentos, de ser parado na rua, se ele estiver numa posição ou no momento de um local meio suspeito. Eu não me incomodaria com isso, de parar, mostrar meus documentos e mostrar quem eu sou. Então eu acho que isso é que tem que ser repensado pelas nossas autoridades e voltarmos a ter esse tipo de postura, porque eu acho que o cidadão de bem ele não vai se sentir mal em relação a isso. Muito pelo contrário, ele vai sentir uma sensação de segurança. Fábio Aires. Mas olha, eu vou te contar, viu? Eu lembro aqui, quando nós comentávamos já há umas 2 sábados atrás, essa notícia do senhor secretário de
segurança, o senhor Alexandre, quando ele disse que era pontual, que isso não estava ocorrendo efetivamente, é porque ele está distante, né? Os caras andam de carro blindado, andam cercado de segurança. Então tá tudo bem, para eles não chega, né? Não chega porque carro blindado, um esquema, um aparato dos seguranças, quando ele vai chegar em algum ponto, a segurança já verifica se tem algum suspeito, se tem alguém que tá ali, um meliante. Então o secretário tá tudo certo. Agora, para nós, efetivamente, não tá tudo certo. Eu mesmo, algum tempo atrás, uns 4 meses atrás, quase sofri um assalto. Um roubo, melhor dizendo, quando o cara tentou subtrair o celular da minha mão e aí escapou o celular e caiu no chão e ele estava com a bicicleta, veio por trás de mim, eu já contei essa história, até virou uma história cômica na ocasião, e eu tive uma reação que não deveria ter tido, Nicolau, porque eu sempre digo que nós não devemos reagir, mas eu fui acometido por um ímpeto de indignação, e que eu fiz? Saí correndo atrás dos 2 moleques. Eles viraram para trás, me xingaram. Quer dizer, se eles estivessem armados, Paulo, eles teriam atirado e eu não estaria aqui para contar a história. Então a minha reação foi uma reação idiota, porque eu reagi ao assalto. E ainda quando eu gritei, pega ladrão, essa história foi curiosa porque estava passando um político conhecido e aí o cara ainda olhou para o lado e as pessoas começaram a dar risada, porque quando eu gritei pega ladrão, ele olhou. Mas não era pega ladrão a ele, viu, Nicolau? Era pega ladrão ao ladrão efetivamente que estava tentando me levar o celular. Então foi até uma cena muito engraçada, pitoresca, que ocorreu lá na Carvalho de Mendonça. Mas os dados estão aí. Não adianta vir com planilha onde as pessoas muitas vezes não registram um boletim de ocorrência ou se é registrado pela internet. O fato concreto é que nós estamos inseguros, e muito. Nesse caso, o motorista assaltado que teve o celular roubado, a carteira com R$480 e os documentos, ele registrou a queixa no distrito policial. É complicado, porque eu acho assim, roubo de veículo não é subnotificado, porque quando o cara perde um veículo, se o cara fica andando tomando multa, o cara geralmente tem ou tem seguro, ou senão o cara pega o carro do cara e começa a passar em semáforo, radar, então o cara vai lá e vai... Então esse dado de roubo de carro é um dado verídico. Roubo de celular, subnotificado. O moleque tem o celular na rua, rouba, é um 4 mesmo, é um 4 mesmo, eu vou lá no Nicolau, vou pegar um 6, meu pai vai comprar outro, já é Natal, e o cara não vai na delegacia de polícia, porque ele acha que vai tomar canseira, tal, não vai. Então, roubo de celular é subnotificado. Furto também. Agora, roubo de carro acho que é correto, os dados são corretos. Só que chama a atenção do secretário, ele falando essa medida que ele chega e fala, olha... Vamos pôr os ônibus e os caminhões os ônibus e as vans para descer pela Imigrantes, porque aí, mas e os caminhões que fazem o transporte para o maior porto da América do Sul? Então são situações assim que demonstram que o secretário pode ter boa vontade, mas ele não conhece o problema da Baixada, né? E a gente sempre é renegado para segundo plano, né? O maior porto, mas uma entrada da cidade pequena. E eu fico sempre preocupado, porque se você for na divisa de São Paulo com Mato Grosso, lá em Presidente Venceslau, tem uma ponte de 13 quilômetros. Tem uma ponte, mas que dinheiro foi aquele? Foi o dinheiro da pressão dos deputados, dos pecuaristas, para que pudesse fazer uma ligação de São Paulo com Mato Grosso. Aqui nós não temos ponte, a entrada da cidade é ruim, quer dizer, então eu acho que está faltando alguma coisa, porque tem que olhar Santos com mais carinho, né? Carlos Alberto Romano, é possível uma ação preventiva aí que evite esse tipo de coisa? Ou se tiver ação preventiva aí, esses assaltantes vão para outro ponto? Em primeiro lugar, com certeza as autoridades locais estão sendo muito pressionadas para combater e apresentar resultados nesse sentido. Porque eles saíram do mato e voltaram para o mato depois, né? Para uma trilha, né? Eu entendo. Há alguns anos já tem um projeto social de retirada dos moradores das cotas. Né? Existe um projeto para tirar da serra, né? Os moradores, em razão até da questão ambiental, estão em operação de retirada e entregando em outras moradias, inclusive em lugares até, segundo consta, mais seguro, etc e tal. Agora, do ponto de vista operacional, muito embora eu não possa criticar e não vou criticar a ação policial, mas eu vou falar como cidadão, como professor. O que acontece é o seguinte, a polícia precisa ter um apoio maior da sociedade, primeiro. Segundo, é preciso que nós tenhamos uma legislação mais rígida, mais forte e que hajam operações mais pontuais, mais cirúrgicas, para que esses autores desses crimes patrimoniais, que tem muita lição, viu, Paulo, dos arrastões do Rio de Janeiro.
aquela insistência em apresentar, e obviamente tem que apresentar aqueles arrastões nas praias do Rio de Janeiro, isso acaba ensinando, acaba sendo pedagógico. Na televisão, né? É pedagógico para o crime. E ali, a característica, ela é realmente delicada e difícil em termos de topografia. Então facilita a ação criminal ali. Paulinho, o Mariano Gomes manda pra gente o seguinte: Bonjour, je suis Paris, nós tous sommes France. Homenagem. Realmente. Bom dia, somos todos a França, eu sou Paris, somos todos a França, ele manda. Realmente um dia de comoção mundial, uma tristeza muito grande em função dessa estupidez, dessa brutalidade do ataque terrorista. No Brasil a gente tem essa violência muito grande também, só que é uma violência de crime comum e não de terrorismo. Ô Paulo, a gente vai ter as Olimpíadas ano que vem no Brasil. Se realmente estiver na disposição de causar prejuízo e também uma autodivulgação, porque também tem esse objetivo de divulgação da ação da causa, né? E é complicado. 7h32, tem um recado de um parceiro comercial antes do intervalo. Farmácia de manipulação Sais da Terra. Você, ouvinte, deve saber que o remédio manipulado é mais barato que o remédio que você compra na cartela ou na caixinha e é produzido na dose certa que você vai usar. Não fica sobrando depois na prateleira do banheiro. Você, ouvinte, pode confiar na Sais da Terra, farmácia de manipulação, que tem entregas nos 9 municípios da Baixada Santista, de Peruíbe até Bertioga. Telefone 3023-5010. Na compra de um remédio manipulado, você que é o ouvinte mais mimado de todo o litoral, ganha um shampoo como brinde. Se você não quiser o shampoo por algum motivo, você pode optar por um protetor solar. É o caso do Rick Santos, do Arnaldo Haddad, comentarista aqui do Jornal Litoral, que não querem o shampoo porque são carecas. 7h33. Jornal Litoral, volta já. Oferecimento Ducati Santos. Chegou a sua vez de ter uma Ducati. Fale com a Rádio City. Hello? Pelo telefone 2104-5410. WhatsApp 98196-5306. No Facebook, Jornal Litoral. Ou por e-mail, ouvinte@radiocity.fm. Rádio City. Sua vontade de ter um Audi continua? Tudo bem, o Audi Limited também. A 3 Sedan Attraction 2016 com versões a partir de R$ 94.990. Planos com taxa zero e saldo em 36 meses. Q3 Attraction 2016, versões a partir de R$ 122.990. Não perca essa oportunidade. Audi Center Santos, Rua Brás Cubas 340 Santos. Pedestre, use sua faixa. A CDL Santos Praia é uma entidade sem fins lucrativos, representativa dos lojistas da orla e áreas adjacentes. Associe-se à CDL Santos Praia e tem acesso a muitos benefícios, como assistência jurídica gratuita, consulta de crédito, convênios de assistência médica e odontológica e muito mais. A CDL Santos Praia oferece ainda sala muito bem equipada para cursos, palestras e reuniões com projetor multimídia e preços diferenciados de locação para associados. CDL Santos Praia, Rua Marechal Deodoro 13A, Gonzaga, Santos. Informações 3289-9495. Acesse cdlsantospraia.com.br. 7h35, vamos falar agora das incríveis motocicletas italianas da Ducati Santos. A Ducati alcançou o estado de arte das motocicletas e eles estão com um incrível bônus de fábrica de até R$7.000, taxa zero e condições em até 36 vezes sem juros. Se você queria uma Ducati, a hora é agora, não espere mais. Aproveite as condições da promoção Loucos por Ducati e reserve já a sua. Para agendar um teste e pilotar uma dessas máquinas incríveis, é só você ligar para 3307-6686. 3307-6686 ou vá pessoalmente na Rua Alexandre Herculano 216 aqui em Santos. Falei de Ducati Santos. Jornal Litoral. 7h35, 25 minutos para as 8 da manhã. Você, ouvinte da Rádio City FM, acompanha a edição deste sábado do Jornal Litoral. Você, ouvinte, pode participar. Se você ligar para os telefones fixos 2104-5410 e 3289-1005,
já pode também se inscrever para o sorteio, como todos os sábados aqui do Jornal Litoral, de um smartphone multilaser oferecido pela Slex.com. Então você liga e se matricula, se inscreve no sorteio. O ouvinte Antônio Romanelli, de Santos, mandou assim: bom dia, Paulo e demais comentaristas. Vamos equilibrar o sorteio do smartphone. As mulheres estão com muita vantagem. Hoje eu ganho esse sorteio. Boa sorte para você, Antônio Romanelli. É verdade, foram 4 mulheres. Põe o nome da sua esposa ou então da sua mãe, da namorada, viu? Escreve ela aqui, pô. As mulheres estão com mais sorte, né? Então, Luciana, coloca o nome do Antônio Romanelli para participar do sorteio. Você, ouvinte, pode participar também mandando mensagens SMS para o celular 997880966 e ainda tem o WhatsApp, que é o 981965306. Bom dia, Paulo e comentaristas. Muito triste olhar o mundo, sentir os reflexos da desumanidade dos seres humanos. Arrastão na Anchieta, no Rio de Janeiro, no Gonzaga e desrespeito à natureza. Agora a covardia em Paris. Será que não está na hora de quem é de bem reagir? Quem manda é a Ana Lúcia. 7h37, a unidade de estratégia de saúde da família do Parque São Vicente está fechada por tempo indeterminado e o motivo é, mais uma vez, o serviço público interrompido por conta de furto de fios elétricos. De acordo com a Secretaria de Saúde, a fiação externa foi furtada na madrugada de ontem. Agora, a pasta aguarda orçamento para reposição do material. Lá em São Vicente, sempre muito difícil a reposição do material. Ainda conforme a Secretaria, o atendimento na unidade vai ficar suspenso até a situação ser normalizada. Só nessa semana, esse é o terceiro furto registrado em unidades de saúde. Na segunda-feira, o portão de entrada do Centro de Atenção Psicossocial Infantil foi furtado e no dia seguinte, dia 10, na terça-feira, a mesma unidade foi invadida pelo telhado e os fios de energia foram levados. A Secretaria de Saúde efetuou boletim de ocorrência para registrar os fatos. Como é que é isso, hein, Carlos Alberto Romano? Furto de fios assim, generalizado? É que o cobre, que é o meio condutor utilizado nos fios, né, para energia elétrica, ele tem um valor, é uma commodity que tem um valor e tem uma facilidade, a facilidade de venda, enfim, tem vários, eu esqueci agora, os ferros velhos. Os ferros velhos são compradores contínuos. Então o cidadão tira a capa do cobre, mistura, amarra e leva. Claro, exatamente. Isso é agora deve ter ladrão levando choque aí também, não é? Pois é, não, aí que tá. Deve estar, certamente a energia, eles desligam a energia para poder subtrair o cabo, senão eles efetivamente levam choque. Agora, tá fácil de pegar, né? Porque tu já sabe quem são os receptadores. Sabe que são os ferro velhos que compram. Então, quantos ferro velhos tem? Vamos identificar aqui em Santos? Alguém lembra aqui de cabeça quantos ferro velho tem? São poucos ferros velhos. Então, dá para fazer o cerco, dá para você espremer e aí saber quem são os caras que estão comprando. É só ir na fonte que compra e falar: ó, meu amigo, tu vai me... Cadê a nota fiscal? De onde você comprou esse cobre aí? De onde que foi esse fio de cobre? Eles derretem antes, Sim, mas o sujeito vai ter que apresentar... Não, o fio, o Ele plástico. derrete... Desculpa, Nicolau, me permita, eu vou lhe falar uma coisa. Eu sofri muito isso enquanto telefônica, porque nós tínhamos interrupções, porque os caras roubavam fio de telefone. E aí o que nós fazíamos? Nós colocávamos alarme nos pontos aonde tinham incidência de roubo de fio, um alarme que ele não percebia, esse alarme tocava na central e rapidamente nós disparávamos uma viatura e muitas vezes pegávamos o meliante em flagrante ainda, porque ele estava lá enrolando o fio que ele acabou de cortar, porque ele corta numa ponta, corta na outra, o fio de telefone não tem uma corrente alta, menos 48 volts, então... É de cobre também? É de cobre também, então ele não consegue, não vai tomar choque. E aí o alarme disparava, a gente avisava a polícia chegava, ainda pegava em alguns casos, em flagrante delito, o sujeito que estava roubando o fio. Agora, não precisa ter esse aparato todo, basta estrangular onde compra o cobre. Vai lá e fala: me apresente a nota fiscal desse cobre que você comprou. O cara não vai ter nota fiscal. O comerciante não vai ter. É cana, entendeu? Então não tá difícil de pegar.
Então, muito bem, ele derrete na rua? Derrete. Quem já não viu na linha da máquina o sujeito, esses carrinheiros derretendo fio com chamas, queimando o fio de cobre lá, derretendo o plástico? Eu já vi isso várias vezes. E o que ele está fazendo? Depois ele leva para o desmanche. Não tem muitos ferros velhos em Santos, ou em São Vicente, seja onde for. É só estrangular que eu digo o seguinte, fazer uma operação de toda hora bater lá, nota fiscal, o comerciante não vai mais comprar. Você sabe o que está acontecendo também? Em vez da polícia estar combatendo, eles estão trocando o cobre pelo alumínio. Então eu sei que alguns fios já não servem mais para furto. Eu sei bem disso porque eu tenho casa lá em Ilha Comprida, e lá é bem deserto, a região onde eu tenho, e lá é recorrente. O meu caseiro me liga, olha, estamos sem luz aqui, ficamos 2 dias sem luz, e isso aí acontece constantemente. E enquanto a desligar a luz, eles vão lá com corda, eles laçam com corda, fazem um nó e amarram às vezes num carro e vêm puxando. Eles vêm puxando e vêm arrebentando, do jeito que vier, eles vêm arrebentando. Aí depois eles fazem lá no meio da mata, eles põem fogo e queimam. É óbvio, né, Fábio, que tem alguém que é receptador, mas o receptador também é um ladrão e também é esperto e também esconde o produto do furto. Da mesma forma que nós combatemos, e você é um dos que combate, que você sente na pele que você é um comerciante de celular, e você é contra aquelas pessoas que compram um celular barato, o iPhone, quando compra barato. De onde veio esse iPhone? Provavelmente é um iPhone que foi roubado, o comerciante que é o receptador, esses mau comerciantes que compram o celular, desbloqueiam e vendem. Você é uma pessoa que... o iPhone é outro aparelho. O iPhone tem um sistema mais perfeito Nicolau, do mundo. Ele não tem a marca iPhone. Vamos falar então do produto celular. Não, seja mas ele qual for a marca. É interessante explicar para o ouvinte que o iPhone não adianta o iPhone vira peso, é para peso de papel. Não consegue usar depois. O iPhone ele tem o ID, né? O ID, que é da Apple, e é um e-mail que a pessoa registra e é obrigatório a todos que utilizam o iPhone, que coloca no iCloud. E aí esse e-mail ele pede constantemente, e é recorrente acontecer lá na minha loja que o pessoal vai lá, eu ganhei da minha prima, eu esqueci a minha senha, e isso aí acontece muito. Será que não dá para formatar? Não, vira peso de papel. Então quem for receptador, então quem estiver nos ouvindo e tiver a tentação de comprar um iPhone por 100, 200, 300 reais, não importa o valor, comprar do ladrão ou de alguém que, né, que tenha comprado, ou qualquer tipo de... um receptador. Não caia na tentação, porque o iPhone não existe. Tive até o caso de um amigo meu que foi lá com um iPhone, que diz ele que era da prima que morava na Inglaterra. Eu falei que não tinha condições, ele falou, não, em São Paulo, lá na 25 de março, o cara consegue. Eu falei, então, só se for o Mr. M, porque não consegue. Agora, ele foi, tentou e não conseguiu. A senha é de 4 números, então são 1000 opções. Se tiver a paciência, descobre a senha. Mas até o próprio e-mail, ele não consegue ver, porque aparecem 4 pontinhos, aí @iCloud ou @Hotmail, não importa qual é o e-mail que a pessoa utilize, e não consegue. Já liguei para a Apple, tive um caso recente de uma pessoa que realmente esqueceu, porque eu conheço a pessoa e o telefone era dela, e trouxe dos Estados Unidos, e ela esqueceu a senha, não tinha senha. Liguei para a Apple, tentei, conversei, eles tentam vincular o nome da pessoa com o cartão que você registra, ou com algum dado que você registrou, aí sim eles vinculam. Aí eles conseguem liberar. Caso contrário, não existe a possibilidade. Então, eu acho que é um sistema que outros deveriam adotar, outras marcas deveriam adotar, e sem contar aquilo que eu falei, né, outro dia aqui no programa, que seria as pessoas anotarem o seu e-mail, que é asterisco quadrado, 06 quadrado, e aí as pessoas anotando esse número, elas bloqueiam o seu celular, posteriormente em caso de roubo, e não mais também vai ser utilizado. Eu acho que é uma forma de a gente tentar acabar com esse tipo de especificamente na marca iPhone, como você, muito embora seja líder de mercado, mas nós temos outros aparelhos que não são da Apple, e que eles não têm esse mesmo recurso, e que são furtados, e depois alguns comerciantes que não são comerciantes, que acabam sendo meliantes, bandido também, compram esses aparelhos e recolocam no mercado paralelo, no mercado negro, tá certo? Então esse comportamento contribui
para os roubos, para os furtos. Porque quem compra um aparelho roubado está contribuindo para Esse aparelho pode ser fruto de alguém que morreu, levou uma facada, levou um tiro. Então, a pessoa que é o receptador, ele contribui para que isso se mantenha. Assim como o raciocínio do fio, que o cara que rouba o fio de cobre e o cara que compra o cobre está contribuindo e alimentando o roubo. Só um comentário, Paulo. A questão, se nós temos hoje uma questão de política criminal, que é a seguinte: não adianta a gente prender ou ter uma instituição do Estado que prende e a legislação ela permita que seja solto imediatamente. É o que está acontecendo nos crimes que são praticados sem violência. E agora, os crimes que são praticados com violência, idem, ou seja, os autores, mesmo que presos em flagrantes, em razão de uma política criminal que não tem onde manter mais, as penitenciárias estão transbordando, estão se permitindo que esses criminosos respondam em liberdade. Então, por mais que... É isso que desmoraliza a sociedade brasileira. Acho que o criminoso, pelo menor crime que for, o mais simples, ele tinha que ter uma reprovação e uma reprimenda do Estado séria, efetiva, para que desestimule na sociedade brasileira hoje a prática de ilícitos. Nicolau, só para entender, o ouvinte entender, então esses 4 números que você tem de senha, ninguém consegue, por exemplo, se esses 4, tem um número 1, 2, 3, 4, um exemplo. Ninguém vai pôr um número tão simples. No iPhone. No iPhone. Você ninguém consegue. Não consegue. Não. E além disso, você pode... Você tem que ter 3 coisas: ou um cartão vinculado, ou receber este e-mail num computador, ou seja, você pode ter esse mesmo e-mail num computador, ou você ter a nota fiscal do aparelho. Aí são as três coisas que você consegue desbloquear o telefone. Quando o cara rouba o iPhone, ele vai roubar. Se ele não, esses 4 números ele não souber, travou o aparelho. Travou e além acabou. Disso, você tem aquela senha que você falou que você pode... Não, é asterisco quadrado, 06 quadrado, aí você grava esse número, é um número que vai aparecer, que é o e-mail, é o registro único do telefone, todos os aparelhos têm um registro desse. Se roubarem e você tiver esse número, você liga para a operadora ou qualquer controle de telefonia, ninguém, mesmo que formate esse telefone, que reinstale, não consegue mais os aparelhos utilizar. Que você tiver o e-mail, você bloqueia ele. Aí não é só uma característica do iPhone. Se você tiver... Não, aí qualquer aparelho. Isso, então vou deixar claro que de repente o nosso ouvinte vai ficar confuso. Não, esse qualquer e-mail, aparelho. se você tiver o e-mail do seu aparelho, seja ele Samsung, LG, qualquer marca, fabricante, se você tiver e passar para a operadora, aí você bloqueia aquele aparelho. Aí não é uma exclusividade da tecnologia Apple, qualquer aparelho. Não, qualquer Agora, aparelho. o duro é você ter este número gravado em algum lugar. A gente não tem esse hábito. Isso que eu estou passando. A gente não tem esse asterisco quadrado 06 quadrado. Então aí a pessoa vai ver o número e ela bloqueia o aparelho. Aí liga para a operadora, se você ligar para TIM, for TIM. Anota antes, né? Tá, você liga. E vai bloquear para todas as operadoras também. Porque com a senha dos 4 números, você desbloqueia o aparelho, mas naquele número que você não vai conseguir usar, naquele telefone, né? Não. Você, o iPhone, no caso do iPhone, ele não funciona. Nem como smartphone, nem como então você iPad, roubou o nem iPhone, descobriu a senha de 4 números. Ele vai funcionar, mas vai funcionar naquele número que era do usuário. Ah, sim. Aí ele volta ao normal. Se a pessoa, por acaso, conseguir descobrir a senha, só que vai ser bloqueado, a probabilidade mas aí vai ser bloqueado o número e deixa de funcionar do mesmo jeito. Isso, aí não usa. Quer dizer, você bloqueou na operadora, acabou. Ele não usa nenhuma não operadora usa mais. Não usa nenhuma operadora. Não, lugar nenhum do mundo ele não usa mais esse telefone. Então é uma opção. Mas o caso do iCloud, a probabilidade é 0. Você descobrir o e-mail da pessoa, descobrir os 4 números da senha, a não ser que seja alguém muito próximo da pessoa ou então 1, 2, 3, 4, uma coisa muito óbvia, né? Os 4 números da senha é possível porque são 1000 possibilidades. Mas a Apple tem um outro detalhe, eles não permitem que você coloque uma senha óbvia, 1, 2, 3, 4. Eles têm que ter uma letra maiúscula, uma letra minúscula e mais os números. Então, a probabilidade é muito, muito pouca. 7h50, 10 minutos para as 8 da manhã. Chikungunya e Zika, olha o nome do mosquito, hein? Zika. Novos atacantes do Santos? Zika com K. Devem chegar a Santos no verão. Vão chegar a Santos no verão. Vindo, hein? Alerta infectologista. Deve vir junto com os novos reforços do Santos para 2016, né? Dengue, Zika e chikungunya, 3 doenças, um único transmissor, o Aedes aegypti.
Apesar da coincidência, casos de Zika e chikungunya nunca foram diagnosticados aqui em Santos, ao contrário da dengue. Exatamente por essa razão é que é grande a possibilidade dos vírus desconhecidos estrearem na cidade no próximo verão, época em que os mosquitos procriam e se multiplicam com facilidade. Que é a crise, né? É o mesmo tá diversificando vetor. agora, né? Tá atacando para todos os lados, né? O mesmo mosquito transmite 3 tipos de vírus diferentes. Agora, para ele transmitir, tem que ter uma pessoa infectada. Não é bem o mosquito, hein? É a mosquita. É, a mosquita. Ela pica uma pessoa infectada, ela contrai o vírus e aí ela passa para outras pessoas que ela picar. Como ainda não tem casos de chikungunya e Zika com K aqui em Santos, só dengue, então, por enquanto, o mosquito Aedes aegypti, ele só transmite a dengue. Mas o risco está aí, né, de ter Zika e chikungunya também. Ele é um transmissor, né? Na realidade, o mosquito, ele transmite com incidência de chuva, né? Que essa época é uma época de chuva. A criação natural, né, dos mosquitos são muito grandes na cidade. E nós temos aí, inclusive, um comentário até lamentável, Paulo, que no século passado, né, eu sei que, eu ouço falar que eu não sei qual é o nome da pessoa, sei que foram os portugueses que trouxeram para Santos para colocar nos canais os famosos lebistes, né, que nós temos os peixinhos nos canais lebistes, que foi feita essa criação de lebistes nos canais de Santos para exatamente comer a larva do mosquito. E hoje, com essa proliferação das garças, né, para os canais, que hoje é comum em qualquer canal, principalmente na ponta da praia, você sempre tem, até outro dia eu estava no canal 1, por incrível que pareça, tinha uma garça que ela é residente ali, próximo ali à antiga a Beneficência Portuguesa, ali Panificadora São João, e ela está sempre por ali. Então ela come todos, ela se alimenta desses lebistes, e a proliferação desses mosquitos acaba sendo maior em função da garça, porque ela come um bocado, né? O perigo para a população de Santos como nunca houve propagação de chikungunya e de Zika, se começar a epidemia, pode pegar até 40% da população no verão. Se alastra rapidamente, porque ninguém está imunizado contra esses 2 vírus. É preocupante, de fato é muito preocupante. Agora, Nicolau, a sociedade tem que contribuir, né? As pessoas têm que ter a consciência de não manter local com reservatório de água, pneus, quer dizer... Mas o próprio canal, né? O canal, ele faz esse tipo de criadouro natural, né? Porque a água fica parada, né, no canal. Mas não é água limpa, né? A água de canal não é água limpa. Quer dizer, ela por si só não é um criador. O criador da dengue, o criador, melhor dizendo, ele precisa de uma água limpa. Quando a água é de... O canal, ela não é uma água limpa, né? Na ausência de água limpa, o mosquito também utiliza água menos limpa. Ele se adapta, né? Mas, de qualquer maneira, a sociedade precisa contribuir, porque com vasos, não adianta você botar um pelotão de gente na rua, que são os agentes da dengue tentando fiscalizar, se a sociedade não tiver um comportamento, olhando o vaso, olhando o ralo, quer dizer, aquilo tudo que a gente sabe que deve ter esse cuidado. Então a sociedade precisa contribuir efetivamente para que a gente não tenha aí um surto de novo da dengue, e como o Paulo colocou, como ninguém está imunizado, quer dizer, a probabilidade seria aí de chegarmos até 40% da população. Então realmente seria uma zica muito grande. 40% é uma calamidade pública, né? É um número muito alto. O alerta foi feito por um infectologista que veio participar de um congresso em Santos nessa semana. Estava na tribuna de ontem essa matéria. O Carlos Roberto Brits, coordenador de pesquisa em virologia do Hospital Universitário Professor Edgar Santos, da Universidade Federal da Bahia, que tem pós-doutorado. Foi ele que disse que em uma população que nunca teve determinada infecção, Zika e chikungunya estão nesse caso em Santos, se o vírus entrar, é esperado que em torno de 35% a 40% da população
seja infectada num primeiro momento. Então eu vi 100 mil pessoas. eu vi essa matéria ontem na tribuna e fiquei assustado quando eu vi esse infectologista, esse especialista. Acho que nós não temos atendimento, estrutura de Não atendimento teria. médico. Dá mais de 100 mil pessoas, ou a minha conta é errada, Paulo? Dá mais de 100 mil pessoas. Não temos, não existe. Não, na Baixada Santista toda dá muito mais, né? 2 milhões de Baixada, né? Eu tô falando, só Santos. Porque o mosquito não tem fronteira, ele vai daqui, vai para São Vicente, vai para Guarujá, então não temos atendimento médico para isso. Vamos ao ponto que interessa, um alerta à sociedade para que tenham o cuidado redobrado com o mosquito da dengue, porque nós podemos estar diante de uma epidemia se a zika chegar por aqui, tá? Então, assim, a sociedade que tenha uma atenção redobrada. O nome do mosquito já é sugestivo, né? Zika, com K. Então vamos fazer uma campanha para a Zika e o chikungunya ficar tudo em Brasília e matar aquela raça desgraçada lá. Que é isso. O Nicolau Obeide citou o sanitarista Saturnino de Brito, que na década de 20 do século passado, um grande sanitarista, que tem um mérito muito grande. Ele livrou a cidade de Santos, ele saneou Santos com a construção dos canais e com várias outras medidas, inclusive a importação do peixinho lebiste do México. Foi ele mesmo?